Olá, amigos que acompanham a fanpage da Educação Ambiental. Nós vamos iniciar os vídeos comentários, como nós havíamos proposto já na semana anterior. Esse trabalho de organização de falas de alguns vídeos com recortes em 7 temáticas, 7 vídeos, 7 comentários a respeito das etapas do diagnóstico socioambiental e a sua relação com a educação ambiental. Então, em cada eixo, em cada temática, nós aproveitaremos para estabelecer a relação entre um documento, um material e a educação ambiental. E o que nós vamos começar a fazer, ou que a gente se propôs então para hoje, para esse primeiro vídeo comentário, é justamente tratarmos do conceito do diagnóstico socioambiental e estabelecer a relação entre o conceito do que é, o entendimento, o que é a compreensão do que é o diagnóstico socioambiental e a educação ambiental. Apontar alguns elementos de relação e da importância de um e de outro e onde eles se entrelaçam, se correlacionam e contribuem para o trabalho educativo na escola, nas diferentes realidades onde nós atuamos como educadores e educadoras ambientais. Nós vamos pegar o entendimento do Martins, de 2004, ele faz uma proposta, criou uma proposta de indicadores para elaboração, para a construção do diagnóstico socioambiental, e aí justamente a partir dessa elaboração propositiva do Martins, nós adotamos o conceito que ele cria, que ele constrói, para estabelecermos a relação em torno essa correlação em torno do diagnóstico e a educação ambiental. E o Martins começa dizendo o seguinte, que o diagnóstico socioambiental é um instrumento que permite conhecer o patrimônio ambiental de uma comunidade, os atributos materiais e imateriais. Olha que importante isso, essa compreensão do que... Bom, o diagnóstico como instrumento de análise, instrumento de avaliação, instrumento de estudo, instrumento de parâmetro, de base para a elaboração de políticas públicas no contexto de um município, de uma cidade, de um estado, de uma região. Então, esse documento, esse material, esse estudo, esse mapeamento que se faz, permite o conhecimento do patrimônio ambiental da realidade, patrimônio ambiental de uma comunidade. Como isso é importante, esse conhecimento do patrimônio, da riqueza, do que há numa dada realidade, no seu conjunto histórico, econômico, social, cultural e ambiental, nessas relações entre homem e natureza, especificamente tratando desse patrimônio que trata justamente do conjunto do que é essa relação homem-natureza e das riquezas que se tem numa dada comunidade, numa dada realidade. E o interessante é pensarmos isso, esse patrimônio imaterial, em termos de história e de cultura, e aí a importância das comunidades ribeirinhas, das comunidades históricas, dos velhos, dos idosos, dos benzedores, das contadores de lendas, de parlendas, das cantigas, enfim, toda essa riqueza material e imaterial em termos de cultura, que nós vamos ter nas realidades locais, nas comunidades, nos municípios, que é de grande valor, esses saberes da tradição que estão aí presentes nessas realidades, e o patrimônio material, então aquilo que está presente fisicamente na realidade, que é parte da realidade da comunidade, que configura a realidade da comunidade. Então, e para a educação ambiental é fundamental nós termos esse conhecimento da cidade, do município, do bairro, da comunidade. O que é? O que configura? Qual é o conjunto? Qual é a estrutura patrimonial ambiental da realidade onde a criança, onde o sujeito, onde nós vivemos, e a realidade é essa que se faz objeto, se faz campo de estudo das relações homem-natureza, homem-cultura, homem-sociedade, enfim, homem-ambientes de vida. Então é fundamental nós olharmos primeiro para esse aspecto. Então o diagnóstico nos permite conhecer esse patrimônio ambiental, e eu diria socioambiental, das comunidades. E a educação ambiental, ela tem grande valor nesse sentido quando as crianças, as escolas, os educadores, os gestores
todo o trabalho que se faz em torno do conhecimento ambiental, do conhecimento socioambiental, a partir dessa riqueza, desse patrimônio, desse conjunto de elementos patrimonial de uma dada realidade. Num outro ponto, o Martins vai dizer, ele escreve que o diagnóstico socioambiental é um instrumento de informações de caráter quantitativo e qualitativo, ou seja, claro, por ser um mapeamento, por ser um documento, um instrumento de análise, de avaliação, ele vai apresentar dados quantitativos, por meio de estatísticas, de levantamentos numéricos do quantitativo de populações, de situações demográficas, da configuração do sítio urbano, da relação entre campo e cidade, entre a área urbana e a área rural, enfim, a fauna e a flora. Então, todos esses dados, esses elementos podem ser configurados, levantados, mostrados, analisados de forma quantitativa, mas também, e fundamentalmente, de forma qualitativa, pelas narrativas, pelos dados que se levantam em torno da história, da cultura, da memória, dos discursos, da compreensão que se tem em torno dessa comunidade, dessa realidade. Como é valioso para a educação ambiental, por exemplo, nós irmos às comunidades, às populações, e estabelecermos diálogos com essas pessoas que vivem em torno de áreas de rio, de áreas de relevo kárstico, em torno de áreas de acidentes geográficos, enfim, as diferentes configurações do relevo, da comunidade, da cidade, dos sítios urbanos, e entendermos, interpretarmos isso à luz de dados qualitativos, buscar as informações, buscar em torno de diálogos e de conversas com essas pessoas o conhecimento dessa realidade, a identidade com essa realidade, a vivência, as experiências com essas realidades. Como é que o homem, a pessoa nessas comunidades, cada sujeito, cada cidadão traduz a sua experiência de vida com o lugar, com os espaços de vida, com os ambientes de vida, e aí na sua relação homem-natureza, com os espaços que são aí espaços ambientais, espaços naturais, os espaços de vida, com o outro que não é o humano, mas o outro que é ambiental, o outro que é natural. E nesse sentido a fauna e a flora. Então, buscar os elementos de análise, de interpretação dos discursos, das narrativas, das interpretações, do imaginário, da construção de lendas, de histórias, de contextos históricos e de parlendas, enfim, que explicam, que explicitam essa relação homem-natureza. Então, um conjunto, a importância da antropologia, da antropologia cultural, da sociologia, para dar conta desses elementos, desses dados, e já na educação ambiental nós aproximarmos as crianças dessa realidade de diálogo, de interpretação, de convivência, de escuta dos antigos, de escuta dos moradores, de escutas de pessoas tradicionais, que mantém a tradição, que mantém a configuração histórico-cultural do município, e possam narrar como eram os lugares, como eles estão e como poderão ficar. Um outro ponto, então, é claro, nessa análise quali quantitativa, o instrumento vai levantar o maior número de informações possíveis e com uma qualidade que puder alcançar, para dar conta de mapear bem essa realidade da comunidade na sua relação com o meio ambiente, com a vida de modo geral. No outro ponto, Martins escreve que os dados eles devem ser construídos de uma maneira sistêmica. E daí a importância, veja, a educação ambiental ela tem como um dos princípios justamente a compreensão da natureza, a compreensão do meio ambiente, a compreensão do meio de vida, dos ambientes de vida de forma sistêmica, em que as múltiplas dimensões sejam analisadas e de forma interrelacional, não de forma mecânica, de forma linear, de forma fragmentada, mas que estejam em relação, essa relação todo-partes, como bem sempre coloca o Edgar Morin. O todo está nas partes, a parte está no todo e eles são indissociáveis. E aí buscar a análise dessas multidimensões da realidade do espaço, essa compreensão multidimensional que estabelece um referencial ou uma multireferencialidade do espaço.
E a compreensão sistêmica nos permite isso, olhar o conjunto, olhar para as partes, analisar as partes, identificar cada uma das partes, mas as partes em relação ao conjunto. Então, o bairro, a rua, a comunidade, a cidade, o município, a região, o entorno dessas localidades, numa visão de conjunto e de relação todo-partes. E aí, nesse contexto, a análise das dimensões, das várias dimensões. Por isso, ele é de multidimensionalidade. A dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, natural, a dimensão cultural, a dimensão espiritual, a dimensão física da realidade. Quanto é importante, por exemplo, nessa relação imaterial, nós analisarmos, levantarmos dados qualitativos da relação espiritual que o homem tem com o ambiente de vida, com os ambientes de vida, com o rio, com a montanha, com o mar, com aquilo que é sagrado para esses diferentes contextos e para essa relação do homem com o meio. Então, a análise no diagnóstico socioambiental se dá de modo sistêmico. E a educação ambiental tem essa preocupação com esse entendimento sistêmico, esse entendimento da complexidade das malhas, das redes, das tessituras que se formam, que se constroem nos diferentes espaços de vida, nos diferentes ambientes de vida. Daí a importância da compreensão do estudo do meio, dessa relação com o meio, dessa relação com o ambiente de vida, dessa compreensão da realidade via diagnóstico socioambiental e via propostas de educação ambiental, numa análise sistêmica, numa análise da complexidade do real, a partir das suas múltiplas dimensões. E o mapeamento, continuou Martins, ele permite avaliar a qualidade do ambiente, a qualidade dos ambientes de vida, mas também, e principalmente, a qualidade da vida. Então, ele permite, a partir de todos os dados levantados, a partir dos mapeamentos, dos cartogramas construídos, e de toda a análise feita, de todos os dados apresentados em gráficos, tabelas, imagens, ter esse mapa, ter esse panorama da qualidade do ambiente, se é um ambiente sadio, se é um ambiente qualificado, se é um ambiente que apresenta muitos problemas e precisam ser solucionados, e a qualidade de vida nesses diferentes ambientes. Então veja a importância de um diagnóstico socioambiental e aproveitar esse diagnóstico para um trabalho de educação ambiental. Também se fazer alguns trabalhos de diagnóstico, por exemplo, no contexto da escola, em torno dessa realidade ambiente, no entorno da escola ou da própria comunidade do bairro. Por quê? Ele vai nos permitir ver, analisar os indicadores de qualidade do ambiente, qualidade da água, do ar, essa relação com a poluição sonora, com a poluição audiovisual, essa relação com a poluição atmosférica, enfim, as chuvas ácidas, essa degradação do meio, que permite analisar, permite identificar se ele é de qualidade ou não. E também, nesse sentido, a qualidade da vida, o desenvolvimento da vida nessa relação. Por que ele pressupõe isso? Por que o documento dá conta disso? Por conta de uma preocupação com a sustentabilidade da vida, com a sustentabilidade do meio. E o quanto nós temos que pensar hoje essas relações sustentáveis entre homem e natureza, meio ambiente e sociedade, meio ambiente e desenvolvimento urbano de forma sustentável, equilibrada, sadia, coerente, responsável e ética. Então, o diagnóstico permite isso, e é claro que nós, na educação ambiental, nós não podemos desenvolver práticas que estejam dissociadas dessas preocupações com a sustentabilidade da vida. Uma escola sustentável, que fecha a torneira, que apaga a luz, que mantém as coisas equilibradas, que sabe usar muito bem o material, o papel, os gastos com toda a fonte de energia que tem na escola, a questão estética do entorno escolar, enfim. Então, todo o diagnóstico permite chegar a um dado, a um certo dado qualitativo, do ambiente qualitativo da vida, preocupado com esses indicadores, com o levantamento de indicadores sustentáveis, né? Não apenas uma relação econômica direta, imediata, mas de conservação, preservação, manutenção e continuidade da vida no planeta. E, é claro, na realidade imediata do sujeito. Por fim, o diagnóstico socioambiental, no seu conceito, na sua estrutura, na sua configuração e entendimento, ele, ao permitir conhecer a realidade, identificar a realidade, conhecer o patrimônio
de vida dos sujeitos, ele estabelece essa relação com a cidadania socioambiental. Então ele vincula conhecimento de realidade, compromisso cidadão com os ambientes de vida. Então, quem estuda, quem compreende, quem entende, quem se toma posse de um documento desses para desenvolver políticas públicas, para desenvolver projetos, para desenvolver ações na realidade, ele vai desenvolver práticas cidadãs, práticas conscientes dos ambientes de vida. São cidadãs que têm essa consciência socioambiental de como está, de como esteve, de como pode ficar a sua realidade. Então, é uma cidadania engajada, comprometida com essa realidade. Um governo cidadão, uma população cidadã que atua a partir do conhecimento, que atua a partir dos indicadores, que atua a partir do que se pode compreender e analisar da realidade, para preservá-la, conservá-la, desenvolvê-la melhor e avançar com a vida de forma mais qualificada, mais segura, mais prudente e mais equilibrada. Então, o diagnóstico, ao trazer essa preocupação de compreensão, estudo e entendimento da realidade num cartograma, num mapeamento, num levantamento de dados quali quantitativos, material e imaterial, ele permite justamente essa compreensão do papel da cidadania engajada com as suas realidades de vida. E isso é fundamental nas propostas de educação ambiental. Então, essa cidadania que compreende a sua realidade para intervir nela, para agir nela de forma consciente e politicamente mais efetiva e responsável com aquilo que acontece no meio e como poderá ficar esse ambiente de vida em termos de qualidade e de saúde para geração presente e para gerações futuras. Penso que é isso, nesse entendimento do que é o diagnóstico socioambiental e as suas relações com a educação ambiental. No próximo vídeo comentário nós vamos trazer a ideia do primeiro item da primeira temática, que é justamente a análise dos aspectos físicos e sociais do contexto da realidade em estudo, e aí as relações com a educação ambiental. Espero ter contribuído. Até mais no próximo vídeo comentário. Fique ligado na fanpage da TC, ajude a divulgar as nossas ideias, TC Educação Ambiental. Acho que elas são importantes, são fundamentais para nós ampliarmos o diálogo em torno do que é construir uma educação ambiental efetiva, coerente, consistente e que de fato possa transformar a vida das pessoas desde o espaço da escola e as suas mentalidades, né? Essa preocupação com a reforma da educação, com a reforma das mentes, com a reforma dos pensamentos, como bem coloca o Edgar Morin. Até mais, tchau, tchau.